Oi, meu nome é Adriana, eu sou assistente social e hoje vamos para mais um vídeo para falar um pouquinho sobre sigilo no SUAS, mais especificamente o sigilo dos profissionais do serviço social. E para isso, a gente vai usar a resolução número 1098 de abril de 2025, que vem tratar um pouquinho sobre o sigilo de documentos técnicos. E o que essa resolução ela traz? Em seu artigo 2, parágrafo único, ela fala o seguinte: são considerados sigilosos os documentos e as informações cuja divulgação possa comprometer a imagem, a segurança, a proteção de interesses econômicos, sociais, de saúde, de trabalho, de intimidade ou outros direitos das pessoas envolvidas ou que possam expor as pessoas atendidas por assistentes sociais a situações vexatórias e de desproteção. Então, ainda assim, a gente vai dar uma olhadinha no que diz o caderno do PAIF, né? Um dos cadernos do PAIF. O que é que ele traz referente a esse assunto? Os usuários têm o direito de acesso às informações referentes aos seus atendimentos, registrados no serviço. No caso de grupo familiar, cada membro deve ter preservado o sigilo de informações que forem de caráter pessoal, o que impede serem reveladas aos demais membros sem sua autorização prévia. Vamos dar uma olhadinha ainda no caderno de trabalho social com famílias para mulheres vítimas de violência doméstica. E o que é que esse caderno ele fala? O sigilo é a garantia de que as informações compartilhadas serão tratadas com confidencialidade, sendo divulgadas apenas quando necessário para sua proteção em conformidade aos protocolos legais e institucionais. Então, sigilo é regra. A quebra do sigilo é a exceção e só deve ocorrer para proteger vidas. E quais são os casos que esse sigilo ele é indicado? As principais exceções de quebra de sigilo ocorrem quando há risco iminente de violência letal, ameaça concreta de morte, tentativa anterior, acesso do agressor a armas, escalonada da violência. Então, o que é que isso quer dizer, né? As famílias que a gente atende, elas, a partir do momento que a gente dá acesso a terceiros a essas informações, a gente acaba as colocando em risco, principalmente quem trabalha em creche, que já atende ali situações de violação de direitos, o que também ocorre nos CRAs, né? Só que assim, a partir do momento que a gente quebra esse sigilo, é uma vida que a gente vai estar colocando em risco. A gente é muito questionada no seguinte: mas a família não deve ter acesso às informações? Sim, só que como a gente viu naquele caderno de orientação do PAIF, ele traz o seguinte: cada usuário ele tem acesso às suas informações, aos demais grupos, às demais pessoas. Esse acesso só deve ser feito sobre autorização. E até mesmo no nosso trabalho, ali, com essas famílias, a gente não deve, né, levar a informação de um membro para o outro. E quando isso agrava, eu vou trazer um exemplo, principalmente em situações que envolvem a violência doméstica. Você tem ali um agressor, ou que está preso, ou que tem uma medida protetiva, ou contra os filhos, pode ser contra os filhos ou contra essa companheira, né? Uma medida protetiva relacionada à Maria da Penha. Automaticamente, quando a gente dá esse acesso, a gente pode estar colocando essa família em risco. Mas aqui a pergunta: Adriana, esse acesso à informação desse pai, ele não é absoluto? Não nesses casos. Quando existem medidas protetivas ali envolvidas,
se entende que esse acesso vai estar colocando em risco essa família. Mas e aí, o que a gente faz, né? Quando essa solicitação ela chega pra gente, a gente responde, né? A gente vai ter ali a lei de acesso à informação que vai delimitar ali como isso deve ser feito, os prazos em que isso deve ser feito, né? A gente tem a lei de tramitação de dados, né? Que traz também essas exceções de quando esse acesso ele é restrito, ele é negado, quando pode se colocar ali risco a terceiros. A gente também tem a nota técnica da relação do SUAS com os serviços de justiça, e lá em um dos seus artigos traz explicitamente os técnicos do SUAS são vedados nessa produção de provas. A gente não pode fornecer documentações que sejam usadas ali como provas em inquéritos. Então, tudo isso já traz aí uma vedação. Então, qual é a orientação? A gente fazer essa resposta embasada teoricamente e legalmente e orientar que essa pessoa que vem em busca desse acesso solicite esse acesso judicialmente, que aí é o juiz que vai fazer essa análise se essas informações elas devem ser repassadas ou não, porque ele que vai avaliar esse grau de risco. Mas até então, tanto os técnicos do SUAS e mais especificamente nós, assistentes sociais, estamos vedadas de passar esse tipo de informação, como a própria resolução ela traz. Passar informações que causem esse tipo de desproteção, seja ela socioeconômica, seja ela de risco à vida, saúde, entre outros. E eu queria só falar mais um pouquinho referente à importância da gente estar se atualizando. Há 5 anos atrás, eu tive um contato com essa mesma demanda, uma demanda parecida. Na época, nossa resposta, foi outra. Hoje foi uma completamente diferente, porque a gente teve uma gama de documentos técnicos atualizados, de legislações que foram atualizadas, né? E é importante essa questão de estar se atualizando constantemente, porque às vezes algo que a gente aprendeu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ele modificou. Essas informações, elas já modificaram por a gente não estar ali acompanhando essas atualizações, ou por ter deixado de atuar em determinada área há muito tempo, a gente acaba não acompanhando, ou até mesmo pela questão do tempo, né? São vários fatores aí, mas é importante que a gente esteja sempre se atualizando, para que a gente não venha a ferir nenhum direito, porque o nosso trabalho é justamente aí nessa garantia de direitos.